Reflexão da palavra. Na reflexão da palavra de hoje, nós vamos falar sobre seguir, né? Seguir a quem, irmão Miranda? Seguir por quê? Seguir para quê? Por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo da modernidade, aonde todo mundo quer seguir alguém famoso e quer ter muitos seguidores também, né? Para isso, quando você abre um vídeo na internet hoje, nas redes sociais, aparece já não sei quantos, 10, 12, 15, 20, aqueles, não sei nem como é que chama aquilo, né? Que é tipo para chamar a sua atenção. E você, quando observa os vídeos que tem o maior número de seguidores, geralmente são aqueles onde as pessoas falam mais besteira ou fazem mais besteira, só coisa velha besta, só porcaria, que não vai levar você a lugar nenhum. Quando você vê um vídeo mais sério, que vai tratar sobre a palavra de Deus, aí tem menos seguidores, tem menos likes, porque é algo sério. E quando nós observamos a Bíblia, sempre que se trata da palavra de Deus, o diabo ele vem sempre para distorcer algumas coisas e fazer com que você saia do foco, a gente saia do foco que Jesus quer que nós estejamos. E em se tratando de missões, nós vamos observar que Jesus, quando estava na terra, ele não fazia nenhuma munganga, não fazia nem uma propaganda enganosa, nem coisas para chamar a atenção do povo, como se faz hoje em dia para ter seguidores. Irmão Miranda, e o que era que Jesus fazia para ter seguidores? Se aonde ele estava havia sempre uma multidão, e às vezes quando ele falava mais duro, era confrontado por aqueles que ali estavam, por alguns que ali estavam, e em uma certa ocasião até abandonaram ele, a ponto de ele chegar e olhar para os seus apóstolos e dizer assim: vocês não querem ir também não? E aí Pedro se vira para ele e diz: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Então quem ama a Jesus não vai seguir o ator famoso, não vai seguir A ou B, C que vive fazendo munganga para chamar a atenção. Tem uns vídeos aí que só a misericórdia de Deus, irmãos, mas chama a atenção do povo e o povo passa a seguir aquela pessoa a ponto de olhar ela 4, 5, 10 vezes por dia e esquecer de olhar a palavra de Deus. Quem ama a Jesus verdadeiramente segue a Jesus. Irmão Miranda, e o que é seguir a Jesus? É dedicar-se a Ele. A palavra de Deus vai dizer: o Senhor está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Então, se eu sou um seguidor de Jesus, assim como quem é seguidor de A se dedica àquela pessoa a ver os seus vídeos de manhã, de tarde, de noite, se eu digo que sou um seguidor de Jesus, eu preciso me dedicar a ver as coisas de Jesus também. Irmão Miranda, existe crente seguindo pessoas famosas e fazendo isso, olhando ele de manhã, de tarde, de noite, ou aqueles munganguentos que fazem aquelas mungangas pela internet e ele seguindo ele, ouvindo ele, e de manhã, de tarde, de noite. Claro, irmãos, existe um bocado de crente fazendo isso, deixando de olhar para Jesus, de ler a palavra de Deus, de ouvir ou ver vídeos, coisas que tratam da seriedade da palavra de Deus para se divertir
com essas mungangas que existem aí pela internet. Entendeu? Então quem segue a Jesus, quem ama a Jesus, segue a Jesus. E dedica-se a Jesus, dedica a sua vida pela obra de Deus e para a obra de Deus. Deixando para trás, irmãos, aquelas velhas práticas que dominavam a nossa vida, o nosso ser, o nosso íntimo, através do pecado. O pecado nos dominava. Hoje, se eu digo que sou seguidor de Jesus, quem tem que dominar é Jesus. Se eu digo que Ele é Senhor da minha vida, eu sou dominado por Ele. Então, seguir a Jesus é andar nos passos de Jesus, é imitar a Jesus. Porque quem é Ele? É o meu Senhor e o meu Salvador. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então isso é seguir a Jesus. É olhar para a luz, é andar na luz e é ter a luz verdadeiramente na sua vida. Seguir a Jesus é como está escrito lá em Mateus 8, 18 e 22. Ele vai nos apresentar um convite desafiador de Jesus para aqueles que desejam segui-los. E neste convite nós vemos a profundidade do compromisso necessário para se tornar um discípulo autêntico de Jesus. Ele vai dizer: quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Observe a profundidade desta palavra. Ele aqui não diz: quem me segue, quem me serve, tem que estar olhando as mungangas das redes sociais, se divertindo, compartilhando para um e para outro. Não. Quem me serve está aonde eu estou. Aonde é que Jesus está agora? Aonde é que Jesus está agora na tua vida, meu irmão, minha irmã? Aonde é? Ele está na palavra, Ele está naquilo que eu expresso e Ele está naquilo que eu vivo. Falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8:12. E disse Jesus ainda: sigam-me e eu os farei pescadores de homem. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. As suas redes de pesca. Pedro, Tiago, João. E hoje tem muita gente pendurada nas redes sociais, irmãos, buscando tudo que é coisa, menos conversar com Deus. Jesus ainda disse aos seus discípulos: se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Miranda, por que você está fazendo essa comparação das redes lá com as redes sociais de hoje? Porque é o que está na moda hoje, irmãos. São as redes sociais. É você seguir tudo que é porcaria e deixar de lado a palavra de Deus. Se alguém me segue, me acompanha, tem que negar-se a si mesmo. Foi Jesus quem disse: tome a sua cruz e siga-me. Mas a cruz é pesada, dói muito, é perseguição, é isso, é aquilo outro. Mas lembre-se de uma coisa: Jesus disse: eu vou para o Pai, mas estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não vos deixarei só, enviarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus. Ele está conosco.
Não estamos só, o Espírito Santo de Deus está conosco. E o que é negar-se a si mesmo, irmão Miranda? É deixar para trás tudo aquilo que não agrada a Deus. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Foram palavras de Jesus. Você está seguindo a quem? Que cruz você está carregando? Pedro começou a dizer: nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente e no tempo futuro, a glória de Deus. E para a gente fechar, quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores, Senhor. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus disse: deixe os mortos sepultar os mortos. E para finalizar, outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é digno do reino de Deus. Pratiquem as minhas ordens, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O que você está fazendo? A quem você está seguindo? Siga a Jesus, o Todo-Poderoso, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque os campos estão brancos, estão maduros, e aqui nesta terra nós somos apenas peregrinos e forasteiros, como disse o apóstolo Pedro. Estamos aguardando o grande dia do Senhor. É por isso que não podemos perder tempo. Anuncie agora a Jesus como Salvador, a tempo e fora de tempo. Pregai a palavra de Deus, aqui, ali e além, porque o Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, quando esteve aqui, nos deu o exemplo. Ele pregava a quem o encontrava, não fazia acepção de pessoas. Por quê? Porque em todo lugar havia uma alma sedenta, necessitando da presença de Deus, porque o homem tem um vazio no seu coração, que ele tenta preencher com tudo que é coisa, é bebida, é droga, é prostituição, mas o vazio que tem no coração dele é do tamanho de Deus, e na hora que ele encontra Deus, esse vazio é preenchido, e ele larga tudo e toma a sua cruz e segue Jesus para fazer o ide de Jesus a quem ele encontra pelo caminho. Muitos quiseram ir seguir Jesus, como aquele endemoniado gadareno quando foi liberto. Mas Jesus disse: não, volte para a sua casa, para a sua parentela, para a sua cidade e mostre o que eu fiz, disse Jesus a ele,
Para quê? Para que vidas fossem alcançadas. Que possamos cumprir o ID de Jesus e alcançar pessoas. A nossa função é levar o Evangelho. Mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Convence de quê, irmão Miranda? Convence o homem do pecado e do juízo para a libertação da sua alma, para que ele possa morar no céu com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Fique com Deus. Se inscreva no nosso canal, se você quiser, e deixe o seu like.